Infelizmente, uma crise muito severa vem ganhando forças e poderá atingir a Europa nos próximos meses. Faz algum tempo que temos ouvido sobre isso, desde que a guerra entre a Rússia, a Ucrânia e, consequentemente, com a União Europeia se intensificou. As notícias que se espalham é que provavelmente a Europa passará por um momento muito difícil. E na medida que o inverno se aproxima, essa crise está ficando cada vez mais evidente. Por quê? Porque a Europa depende há muito tempo do gás que é fornecido pela Rússia. E após o início dessa guerra e as sanções feitas por diversos países, a Rússia, principalmente países da União Europeia, eles decidiram então cortar o fornecimento de gás à União Europeia, sabendo que isso causará sérios problemas à Europa. Talvez você não saiba, mas na Europa são poucas as fontes de energias renováveis que são comuns aqui no Brasil, como o etanol, como as hidrelétricas. E o gás então é o principal combustível utilizado para gerar eletricidade em muitos países europeus. No geral, só fica atrás do petróleo como recurso energético mais utilizado no continente. O gás é usado para fornecer energia e aquecer as casas no inverno, além de manter a indústria em funcionamento. Um dos motores de crescimento da Europa são as fábricas, e elas correm o risco de parar por conta dessa crise energética. Existem algumas notícias circulando e eu quero compartilhar com vocês. Essa é uma notícia no site da Veja, depois vocês podem abrir lá para ver. A capa da notícia é assim: crise energética cria emergência na Europa. O último a sair apague a luz. Aumentos de até 1000% na conta. Bares fechados e até a volta à lenha são algumas das previsões catastróficas para o próximo inverno. É caso para uma intervenção de emergência, avisou a presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen. E intervenção mesmo. Os aumentos nas contas de luz estão expondo os limites do atual desenho do mercado de eletricidade. No mundo real, isso significa que mesmo famílias de renda média na Inglaterra, por exemplo, não vão conseguir pagar a conta. Mesmo com a ajuda do governo de 400 libras por domicílio, mais 650 para famílias que já recebem esses benefícios. Há prognósticos de aumentos de até 1000%. Os efeitos sobre as atividades econômicas podem ser piores ainda, se é que existe coisa pior do que desligar a calefação da casa no frio europeu que começa agora em outubro. No começo da semana, isso eu estou falando aqui em setembro de 2022. No começo da semana, 6 grandes fabricantes de cerveja e associações de bares também pediram intervenção imediata do governo britânico, porque a previsão de até 70% dos bares, dos pubs, podem fechar as portas porque não conseguirão iluminar, aquecer e cozinhar para os seus clientes. Depois da pandemia, quando subsistiram com o pagamento do governo, isso seria uma catástrofe. O dono de um pub no interior da Inglaterra deu um exemplo para a BBC. Seus gastos com luz e gás saltaram de 13 mil libras por ano para 35 mil libras. Quer dizer, 6 vezes mais em reais. Num país desenvolvido como a Alemanha, cidadãos assustados começaram a fazer estoques de lenha, prevendo que não vão conseguir pagar os aumentos. Para tripudiar sobre os europeus e as sanções econômicas decorrentes da invasão da Ucrânia, a Rússia fechou por 3 dias o Nord Stream, o maior gasoduto que alimenta os clientes transformados em adversários, alegando motivos técnicos. Na fronteira com a Finlândia, que abandonou a neutralidade forçada e pediu para entrar na OTAN, uma estação de gás está queimando ostensivamente sua produção, incinerando 10 milhões de dólares por dia, só para mostrar aos finlandeses como a Rússia pode desperdiçar a fonte energética que alimenta 70% do consumo do país. O que perde com os ingressos gerados pelo gás, a Rússia compensa com o petróleo, mais fácil de ser redirecionado e com clientes ávidos, fora da esfera da Aliança Ocidental. Pessoal, realmente as coisas não estão muito legais na Europa, não sei o que vai acontecer. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, mas o desejo do meu coração é que essa situação seja revertida. A minha oração é para que Deus abençoe a Europa, cuide daquele povo, guarde aquelas nações, até porque eu sou parte daquela nação. Eu amo a Europa, eu amo Portugal e eu oro para que o Senhor cuide, abençoe, proteja e livre aquele povo de todo mal. Esse é o meu desejo, e que haja paz,
que haja paz, que haja conserto, apesar de que a Bíblia diz que nos últimos dias nós teríamos guerras, rumores de guerras, problemas e dificuldades. Infelizmente isso está se cumprindo. Mas o meu desejo é para que haja uma intervenção dos céus e que uma transformação aconteça nessas nações. Um abraço, que Deus abençoe vocês.